Tudo bom, galera? Professor Fabiano Machado voltando com mais uma aula com vocês, onde nós vamos trabalhar hoje o nosso complemento verbal. Nossa análise sintática, complemento verbal. Você, pai, está aí querendo ajudar seu filho nesse momento tão difícil aí em casa. Então, preste atenção, uma maneira fácil, descomplicada. Você, aluno, que está querendo aprender aí, está com dúvida, analise, olhe, assista a aula do Gordo que você vai entender aí sem problema. Uma maneira fácil aí de explicar a matéria. Vamos lá então, nós vamos estudar hoje análise sintática, complemento verbal. Pessoal, quando eu trabalho com complemento verbal, tá? Ah, nós estamos trabalhando complementos de verbo. Complementos de verbos eu vou ter principalmente não, vou ter, né, o objeto direto e indireto. Só que principalmente os dois aqui que vão aparecer, porque eu também tenho objeto indireto, tá? E alguns outros tipos de objetos dentro aqui do direto, do indireto, que nós vamos ver na aula hoje aí. O pleonástico, o preposicionado, tá? De uma maneira calma aí. Já que nós já vimos todos os termos essenciais, agora nós vamos para os termos integrantes, que vão integrar a oração, tá? Então vamos lá então. Dentro da nossa análise aqui, os termos integrantes, complementos verbais, nós começamos com o objeto direto. O objeto direto, ele vai ser um complemento o quê? De um verbo transitivo direto, tá? Em geral, tá? Ele não vem introduzido por preposições. Preposição a, ante, até, após, com, contra, desde, para, perante, sem, sobre, trás. Mas o que que acontece? Essa preposição, ela não se faz presente, tá? Geralmente, né, ela não vem introduzida por objeto, o objeto direto vem introduzido por preposição, tá? E do ponto semântico, tá? Ele indica o ser sobre o qual recai a ação, a expressão, tá? Por um verbo na voz ativa. Então, ó, Fernando vendia livros. Quem vende, vende algo. Livros. Então, aqui está o meu objeto direto. Outra situação bem legal aqui, ó. Os passageiros esperavam um trem. Quem espera, espera algo. O trem. Nessa situação, eu tenho um objeto direto, mas eu consigo adentrar dentro dele. Como assim, professor? Olha só, quem é o meu substantivo aqui? Ó? O trem. O o seria um artigo. Tá? Então, o trem seria o meu núcleo do objeto direto. E o seria meu adjunto adnominal. Tá? Que nós vamos aprender nas nossas aulas aqui, logo adiante aí, dentro dos termos acessórios. Tá? Pois está acompanhando o substantivo. Então, o objeto direto trabalha dessa forma. Olha só, o objeto direto, ele torna-se sujeito da oração se o verbo estiver na voz passiva. Nós vamos ver lá na voz passiva o que era objeto direto na voz ativa passa a ser sujeito na voz passiva. Você se lembra? Eu vou voltar aqui só para vocês se lembrarem, ó, Fernando vendia livros. Quando eu passo para a voz passiva, livros eram vendidos por Fernando. Aqui eu vou ter o sujeito paciente, como o exemplo do trem. O trem era esperado pelos passageiros. Então aqui eu tenho o sujeito paciente, tá? Ah, uma locução verbal, eram vendidos, um verbo auxiliar mais o verbo no particípio, e por Fernando seria o meu agente da passiva. Assistam a aula lá de voz passiva que vocês vão saber tudo sobre isso, tá? O objeto indireto é o termo da oração que vai completar o que? A significação do verbo transitivo indireto. Então, o objeto indireto, geralmente ele vem introduzido por uma preposição, tá? E eu vou procurar essa preposição e vou saber que o verbo ali vai ser transitivo indireto, tá? No ponto de vista semântico, tá? O objeto indireto vai indicar o quê? O ser a que se destina ou se refere à ação expressa pelo verbo. A mesma coisa lá do direto. A única diferença é que aqui eu vou utilizar preposições, tá? Olha só, Maria gosta. Quem gosta, gosta de algo, de música. Então, aqui eu tenho o meu objeto indireto, sendo que música seria o quê? O meu núcleo do objeto indireto, tá? E o de eu teria a preposição. Soraya respondeu. Quem responde, responde algo, alguém, ou alguém, algo, tá? Respondeu a todos os alunos. Então, aqui eu tenho a todos os alunos, tá? Responde a algo, a todos os alunos.
Então, aqui eu vou ter o meu aqui eu todo o meu objeto indireto com o núcleo dele, todos aqui, tá? E aqui a minha preposição. As preposições, tá, que introduzem o objeto indireto, elas são vazias de conteúdo significativo, tá? Elas vão funcionar meramente como conectivos, não tem um porquê estar ali, tá? Um sentido. Então, elas são conectivos. E as principais é o a, o de, o em, o para, o com, o por, tá? São as que mais aparecem, tá? Assistir a filmes, confiar em amigos, escrever para o jornal, gostar de frutas, lutar por um ideal, brincar com as crianças. Há situações em que o verbo ele pode ter como complemento dois objetos indiretos. Sim, nesses casos os objetos indiretos serão regidos, né, por preposições diferentes. Queixou-se ao médico de fortes dores. Quem queixa alguém por algo ou de algo. Então ele queixou-se ao médico de fortes dores, dois objetos indiretos. Desculpa. Quem se desculpa alguém de algo. Então, desculpou-se do atraso ao público, dois objetos indiretos, ok? Verbos com dois complementos. Pessoal, aqui esses dois complementos eu estou falando o quê? Que esses verbos são tanto vão ser verbos transitivos diretos e indiretos. Eles vão ter tanto o objeto direto como o indireto, tá? Oferecemos uma medalha ao primeiro colocado. Quem oferece, oferece algo a alguém. Ofereci uma medalha ao primeiro colocado. Entrega. Entregaram. Quem entrega, entrega algo a alguém. Entregou o quê? A declaração ao cartório. Então, aqui eu vou ter tanto o meu objeto direto como o meu objeto indireto. Objetos constituídos por um pronome oblíquo. Ok, eu posso ter objetos, lá nos pronomes oblíquos nós estudamos, se lembram? Eu vou ter lá o me, te, se, nos, vos, me, mim, comigo, se, si, consigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, os, as, lhes. Então, eles vão ter essas funções, tá? Então, os pronomes oblíquos, eles também vão funcionar como complementos verbais, tá? E eles podem assumir a função sintática do objeto direto ou indireto. Mas prestem bastante atenção. Os pronomes oblíquo, o a, os, as, eles vão funcionar sempre como objeto direto. E os pronomes lelês funcionam sempre como indireto, ok? Já os pronomes me, te, se, nos, vos, eles podem assumir tanto a função de direto e indireto. Isso aí vai depender do quê? Da predicação verbal. Nós já tivemos a aula aí sobre predicado 1, né? Onde mostrou essa predicação verbal. Opa, o verbo ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto, aí eu preciso ver a transitividade do verbo. Porque daí aquele complemento, aquele pronome vai complementar essa transitividade. Olha o exemplo aqui. O pai deixou-as em casa, deixou elas em casa. Então, quem deixa, deixa alguém em algum lugar. Então, deixou quem? Elas? Objeto direto. Pertencem-te todos os presentes. Pertencem, quem pertence, pertence a alguém. Então, pertence a ti, tá? Então, aqui objeto indireto. A resposta interessava-lhe. Quem interessa, interessa a alguém. Interessa a ele. Objeto indireto. Não me convidaram. Não convidaram quem? Não me convidaram. Não convidaram a mim. Então, objeto direto. Espero-te na estação. Espero quem? A ti. Quem espera, espera alguém. Tá? Então, objeto direto. Isto me convém. Tá? Convém a alguém. Isto convém a mim. Então, aqui eu vou ter um objeto indireto. Ok? Outra situação que eu trabalho também bastante, que tem sido bem frequente aí nos concursos e vem sendo bastante cobrado, é o objeto direto preposicionado. O professor disse que o objeto direto não usa preposição, não usa, mas eu posso, em algumas situações, utilizar da preposição para fazer o complemento do verbo, transitivo direto, tá? Nós vamos ver agora aqui algumas situações, tá? Então, o objeto direto, tá?
ele vai complementar o quê? Um verbo transitivo direto. Então, ele não vem com preposição, tá? Mas eu posso utilizar. Ele pode vir com uma preposição em algumas situações. É importante eu notar o quê? Que caso ele venha ser introduzido, né, pela preposição, ele não vai perder a regência dele. A regência vamos dizer assim, essa regência de objeto direto, tá? A transitividade dele vai ser a mesma. Um verbo transitivo direto, ele não vai passar a ser indireto, entendeu? Então, muito cuidado com isso aí. Tá? A regência dele continua sendo a mesma, ele vai pedir um objeto direto, a transitividade também não muda, só que o meu objeto vai estar utilizando uma preposição. Vamos ver os exemplos aqui, ó. O objeto direto deverá ser preposicionado nos seguintes casos: quando for o pronome relativo quem, com antecedente explícito. Era a mulher a quem ele amava. Ele amava quem? A mulher. Então eu vou ter que usar o a quem para me referir à mulher, tá? Então aqui, ó, o amava, quem ama, ama alguém. É um verbo transitivo direto, vai me pedir um objeto direto, mais um objeto direto preposicionado. Quando for representado por um pronome oblíquo tônico, a ti. Nunca enganaram. Quem engana, engana alguém. A ti. Mas eu estou usando aqui. Para quê? Porque ele é tônico, tá? Ele não é a tonicidade. Você lembra? Tônicos e átonos, tá? O tônico mais forte, átono mais fraco. Então, aqui eu vou ter que usar essa minha preposição. Para evitar ambiguidade, ó. Ao dono, o cão nunca abandona. Quem abandona, abandona alguém. Se fosse normal, seria assim: o dono, o cão nunca abandona. Opa! Quem é que não abandona quem? O cão nunca abandona o dono ou o dono nunca abandona o cão? Então, dessa forma como está escrito aqui, eu sei que isso aqui é um complemento de um objeto indireto preposicionado, vai vir depois do verbo. O cão nunca abandona ao dono, ok? Em certas construções enfáticas, eu quero enfatizar, tá? Ele pode aparecer. O alfaiate pegou do pano. Aqui quem pega, pega algo. Pegaria o pano. Mas eu quero enfatizar que era do pano. Então eu vou usar a preposição. Eles amam, quem ama, ama alguém, ama a Deus. Então eles amam a Deus. Como beber dessa bebida amarga? Gilberto Gil e Chico Buarque. Isso aqui é uma letra de uma música. Quem bebe, bebe algo. Bebe bebida amarga. Mas dessa bebida amarga eu quero enfatizar. O objeto pleonástico ele pode ser tanto direto como indireto, tá? Eu trouxe os dois exemplos aqui. O que é isso? Muitas vezes a gente antecipa tá, o objeto colocando ele no início da frase e depois, para não repetir ele, eu vou usar um pronome oblíquo, tá? Aí, por isso que eu chamo de objeto pleonástico ou enfático. Esses versos foi Nicolau que os escreveu de próprio punho. Quem escreve, escreve algo. Escreveu o quê? Esses versos. Então, para não repetir, aqui eu vou usar o quê? Um objeto direto pleonástico, tá? Então, aqui eu tenho classificação de objeto direto e aqui eu vou ter classificação de objeto direto pleonástico. As suas violetas na janela, não lhes poupei água e elas murcharam. Ó, não lhes poupei. Poupei o quê? A quem? As suas violetas na janela. Então, esse lhes aqui está substituindo, está retomando aqui, ó. Então, objeto indireto pleonástico. Muitas vezes o objeto pleonástico, né, está repetindo a forma tônica do pronome oblíquo. A mim, ninguém me engana. Engana quem? Engana alguém, a mim. Então, olha só, está aqui, eu consigo identificar rapidamente. Por isso que ele chama pleonástico. Espero ter ajudado vocês aí nos complementos verbais. Depois, agora, logo após, nós vamos ver complementos nominais, tá? Beijo do gordo para vocês, se inscrevam no canal, faço parte dessa família aí do Help, tá? Beijo do gordo.